Nunca pensei que o meu próprio filho, sendo médico, me olharia diretamente nos olhos enquanto eu me desangrava numa maca de hospital e me diria com total frieza: prefiro morrer a salvar um falhado como tu. Essas foram as palavras exatas que saíram da boca do Adrian quando os médicos lhe pediram que doasse sangue para me salvar a vida. O que ele não sabia é que eu tinha uma câmara oculta a gravar cada segundo da sua traição. O meu nome é Miguel Ângelo Romero Vidal, tenho 68 anos e durante toda a minha vida acreditei que tinha educado bem o meu filho. Construí um império imobiliário do nada, trabalhando 18 horas diárias durante 40 anos para dar ao Adrian tudo o que eu nunca tive. Paguei-lhe os melhores colégios privados de Lisboa, um curso de medicina na Universidade de Lisboa. Até lhe ofereci o primeiro consultório quando se formou. Pensava que tinha criado um homem de honra, um médico que entendia o valor de salvar vidas. Como estava enganado. Tudo começou na terça-feira, 23 de outubro de 2024, às 3 da madrugada. Há vários dias que me sentia estranho, com dores abdominais que inicialmente atribuí à minha idade. Nessa noite, a dor tornou-se insuportável e comecei a vomitar sangue. O meu vizinho, Joaquim Ruiz Moraes, encontrou-me desmaiado no corredor do meu edifício no Chiado e ligou imediatamente para a ambulância. No Hospital de Santa Maria, o Dr. Rubem Iglesias Mendoza explicou-me a gravidade da minha situação. Tinha uma hemorragia interna massiva causada pela ruptura de varizes esofágicas, uma complicação que nunca soube que tinha. A minha pressão arterial tinha caído perigosamente e precisava de uma transfusão imediata de sangue tipo O negativo. O problema era que o banco de sangue do hospital tinha reservas limitadas do meu tipo sanguíneo, e o meu estado era crítico. Senhor Romero, disse-me o Dr. Iglesias com voz grave, precisamos de contactar urgentemente familiares compatíveis. O seu tipo de sangue é pouco comum e cada minuto conta. A enfermeira Paloma Serrano Gil tinha ligado ao Adrian, que chegou ao hospital exatamente às 5h15 da manhã. Quando vi entrar o meu filho pela porta das urgências, senti um alívio que nunca poderei descrever. O Adrian tinha 42 anos, era cirurgião cardiovascular no Hospital de São José e sabia perfeitamente bem que partilhávamos o mesmo tipo de sangue porque já tinha doado para mim anos antes, quando tive uma operação menor. Pensei que o meu pesadelo tinha terminado. O Dr. Iglesias aproximou-se do Adrian e explicou-lhe rapidamente a situação. Dr. Romero, o seu pai precisa de uma transfusão urgente. Tem o mesmo tipo sanguíneo segundo os nossos registros. Poderia doar-nos 400 ml. É uma questão de vida ou morte. O que aconteceu a seguir mudou para sempre a imagem que tinha do meu filho. O Adrian olhou-me fixamente com uma expressão que jamais tinha visto no seu rosto. Não era preocupação, não era amor filial, era algo muito mais frio e calculista. Ficou em silêncio durante vários segundos que se me fizeram eternos. Doutor Romero, insistiu o Dr. Iglesias. Precisamos da sua resposta imediatamente. O Adrian respirou fundo e pronunciou as palavras que ficaram gravadas para sempre no meu coração. Não vou doar nenhuma só gota do meu sangue para salvar este falhado. Prefiro morrer a salvar um falhado como tu, pai. O silêncio na sala de urgências foi sepulcral. A enfermeira Paloma ficou de boca aberta. O Dr. Iglesias não conseguia acreditar no que acabara de ouvir. Eu senti como se me tivessem cravado um punhal no peito. A dor física da hemorragia não era nada comparada com a dor emocional de ouvir essas palavras do meu próprio filho. Mas, doutor, balbuciou o Dr. Iglesias, é o seu pai, está a morrer. Exatamente, respondeu o Adrian com um sorriso cruel que nunca esquecerei. E quanto mais cedo morrer, melhor para todos, especialmente para mim. Depois do Adrian pronunciar essas palavras devastadoras, o Dr. Iglesias teve de procurar urgentemente outras opções para me salvar a vida. Felizmente, conseguiram localizar um dador compatível no hospital vizinho e a transfusão realizou-se com sucesso, mas o dano emocional já estava feito. O meu próprio filho tinha preferido ver-me morrer antes de mover um dedo para me ajudar. Durante os seguintes 5 dias que permaneci hospitalizado, decidi fingir que o meu estado era mais grave do que realmente era. Os médicos tinham estabilizado a minha condição, mas eu simulava confusão,
fraqueza extrema e dificuldades para falar coerentemente. Queria observar o comportamento da minha família quando pensassem que estava à beira da morte, ou pior ainda, a perder as minhas faculdades mentais. Na sexta-feira à tarde, enquanto fingia estar adormecido na minha cama do hospital, ouvi uma conversa entre o Adrian e a sua esposa Beatriz que me gelou o sangue. Tinham entrado sigilosamente no meu quarto, acreditando que estava inconsciente devido aos medicamentos. Tens a certeza de que não nos pode ouvir? Sussurrou a Beatriz nervosa, olhando para a minha cama. Completamente, respondeu o Adrian com total frieza. Os médicos disseram que tem episódios de confusão severa. Além disso, estão-lhe a dar sedativos muito fortes. Não se vai aperceber de nada. O que ouvi a seguir demonstrou-me que a crueldade do meu filho não tinha limites. A Beatriz começou a falar sobre os seus planos para o meu futuro, como se eu fosse um estorvo de que precisavam de se livrar quanto antes. Adrian, não podemos esperar mais, disse a Beatriz com voz calculista. Tens de acelerar os trâmites para o internar na residência geriátrica Santa Teresa. Quanto mais tempo passar, mais risco há de que se recupere completamente e possamos perder a nossa oportunidade. Já falei com o diretor da residência, respondeu o meu filho. Podem tê-lo pronto para quarta-feira da próxima semana. Uma vez que esteja lá, será muito mais fácil demonstrar que não está capacitado para gerir os seus próprios assuntos. A Beatriz aproximou-se mais da cama, onde eu jazia imóvel, controlando a minha respiração para parecer completamente alheio à sua conversa. E que há das propriedades? Perguntou em voz muito baixa. O prédio de apartamentos em Santos, a casa na Comporta e, sobretudo, a conta bancária principal. Segundo o notário, tem quase 800. Zirrazo em dinheiro sem contar os investimentos. Está tudo planeado, respondeu o Adrian com uma segurança que me aterrorizou. Uma vez que esteja na residência, apresentaremos a documentação médica que preparei com o meu colega, o Dr. Vasques. Certificaremos que sofre de demência senil avançada e que não pode tomar decisões financeiras por si mesmo. Eu serei nomeado seu tutor legal automaticamente. Tens a certeza absoluta de que funcionará? Insistiu a Beatriz. Não nos podemos permitir nenhum erro. Se descobrir que está perfeitamente lúcido... Não te preocupes, interrompeu o Adrian. Tenho 30 anos de experiência médica. Sei exatamente como redigir um relatório que seja inquestionável. Além disso, já falei com o advogado Martínez Rueda. Por 3.000, encarrega-se de todos os trâmites legais sem fazer perguntas incômodas. A Beatriz pareceu relaxar um pouco, mas ainda tinha dúvidas. E se a Sofia suspeitar de alguma coisa? Perguntou referindo-se à minha neta de 16 anos. Sabes que ela adora o avô. Sempre foi muito próxima dele. A Sofia é uma adolescente, respondeu o Adrian com desdém. O que é que ela vai poder fazer? Além disso, uma vez que tenhamos o controlo das finanças, poderemos mandá-la estudar para o estrangeiro, longe daqui, longe de problemas. A conversa continuou durante outros 10 minutos, durante os quais descobri detalhes arrepiantes sobre os seus planos. Tinham estado a preparar esta operação durante meses, esperando o momento oportuno. O meu acidente de saúde tinha sido a oportunidade perfeita que estavam à procura. O Adrian revelou que tinha dívidas enormes que eu desconhecia completamente. Tinha perdido uma ação judicial por má prática médica no ano anterior e devia pagar uma indemnização de 320 dias e à família de um paciente que tinha morrido por sua negligência. Além disso, tinha estado a investir em negócios duvidosos que tinham resultado em perdas catastróficas. Sem o dinheiro do velho, vamos perder a casa, o carro, tudo, admitiu o Adrian com desespero. Os advogados da família Herrera não vão esperar muito mais tempo. Se não pagarmos a indemnização antes do fim do ano, penhoram tudo o que temos. A Beatriz acenou compreensivamente. Por isso é tão importante agir rapidamente. Uma vez que tenhamos acesso às suas contas, poderemos saldar todas as dívidas e começar de novo. Quando finalmente se foram embora, a minha mente trabalhava a toda a velocidade. Em menos de uma semana, tinha descoberto que o meu filho não só me tinha negado o sangue que me poderia ter salvado a vida, como também tinha estado a planear roubar-me tudo o que tinha trabalhado durante décadas para construir. Mas havia algo que o Adrian e a Beatriz não sabiam.
Algo que mudaria completamente o curso desta história e que transformaria o caçador em presa. O que o Adrian e a Beatriz ignoravam completamente era que desde há 6 meses eu tinha instalado um sistema de gravação de áudio em vários locais estratégicos devido a uma situação completamente diferente. O meu vizinho do andar de baixo, Roberto Sanches Torrens, tinha estado a roubar correspondência e encomendas do edifício e, como presidente do condomínio, precisava de evidências para o denunciar. Tinha colocado pequenos dispositivos de gravação ativados por voz no hall de entrada, no meu escritório pessoal e, curiosamente, também no meu quarto. Quando regressei à casa na segunda-feira seguinte, após a alta médica, a primeira coisa que fiz foi rever todas as gravações do hospital. Tinha um dispositivo portátil que sempre levava comigo no bolso interior do casaco, algo que tinha adquirido por recomendação do meu advogado após alguns problemas com inquilinos conflituosos nas minhas propriedades de aluguer. Ao ouvir as gravações, confirmei cada palavra venenosa que o meu filho tinha pronunciado. A sua recusa brutal em doar-me sangue, os seus planos para me internar fraudulentamente e toda a conspiração para roubar o meu patrimônio estava registada com uma clareza cristalina. Mas precisava de mais informação antes de agir. Durante os dias seguintes, continuei a fingir fraqueza e confusão mental sempre que o Adrian ou a Beatriz me visitavam. Era fundamental que acreditassem que o seu plano estava a funcionar perfeitamente. Entretanto, contactei discretamente o meu investigador privado de confiança, Estevão Morales Jimenez, que tinha trabalhado para mim no passado, resolvendo problemas com inquilinos problemáticos e verificando antecedentes de sócios comerciais. Dom Miguel, disse-me o Estevão durante a nossa reunião secreta no café comercial da Rotunda do Marquês de Pombal, preciso que me dê todos os detalhes que puder sobre as atividades financeiras do seu filho. Se realmente tem as dívidas que menciona, deve ter deixado rastros. Entreguei-lhe toda a informação que tinha recopilado. Nomes de advogados, datas aproximadas do julgamento por má prática e os fragmentos de conversa que tinha gravado. O Estevão tomou notas meticulosamente e prometeu-me resultados em 72 horas. Enquanto esperava o relatório do Estevão, decidi investigar por conta própria alguns aspectos que me resultavam especialmente inquietantes. Liguei ao meu velho amigo Carlos Mendoza Rivas, que tinha sido diretor da Ordem dos Médicos de Lisboa durante 15 anos antes de se reformar. O Carlos tinha contactos em todo o setor sanitário lisboeta. Miguel, parece-me muito estranho o que me contas, disse-me o Carlos após ouvir o meu relato. O Adrian sempre teve uma reputação impecável no hospital. No entanto, agora que o mencionas, há uns meses correram rumores sobre um caso complicado no São José, mas os detalhes mantiveram-se muito reservados. O Carlos prometeu fazer algumas consultas discretas e averiguar o que tinha acontecido exatamente com a carreira profissional do meu filho. Entretanto, eu continuava a representar o meu papel de ancião confuso e vulnerável, algo que cada dia me resultava mais difícil de suportar. Na quinta-feira à tarde, o Estevão ligou-me com notícias que superaram as minhas piores expectativas. Tínhamos combinado encontrar-nos no Parque Eduardo Sétio, perto do pavilhão dos desportos, onde poderíamos falar sem risco de sermos ouvidos. Dom Miguel, começou o Estevão com expressão grave, a situação do seu filho é muito pior do que imaginava. Consegui acesso a documentos judiciais que demonstram que o Adrian foi processado não por um caso de má prática, mas por 3 casos diferentes entre janeiro e julho deste ano. O relatório do Estevão revelava uma realidade aterradora. O Adrian tinha estado a realizar cirurgias desnecessárias a pacientes idosos, cobrando honorários exorbitantes por procedimentos que não requeriam. A família Herrera, que tinham mencionado na sua conversa, não era a única afetada. Havia pelo menos 6 famílias mais que tinham apresentado ações civis e criminais contra o meu filho. Segundo as minhas fontes nos tribunais, continuou o Estevão, as indemnizações totais que deve pagar ascendem a mais de 500. Diesel zero. Mas há algo ainda pior. O Ministério Público está a investigar possíveis crimes de burla agravada e ofensas corporais graves. Poderá enfrentar entre 5 e 8 anos de prisão se provarem todas as acusações. A informação era esmagadora, mas o Estevão ainda não tinha terminado.
Tinha descoberto que a Beatriz, longe de ser uma vítima inocente das circunstâncias, tinha sido cúmplice ativa nos esquemas fraudulentos do marido. Como advogada especializada em direito sanitário, tinha ajudado a redigir contratos enganosos e tinha aconselhado o Adrian sobre como evitar responsabilidades legais. A sua nora tem o seu próprio escritório de advogados, mas está à beira da falência, explicou o Estevão. Tem estado a desviar dinheiro das contas de clientes para cobrir os gastos legais da defesa do Adrian. A Ordem dos Advogados já iniciou uma investigação disciplinar contra ela. Mas a revelação mais impactante estava ainda por chegar. O Estevão tinha descoberto que o Adrian e a Beatriz tinham estado a falsificar a minha assinatura em vários documentos durante os últimos meses. Tinham tentado transferir a propriedade do meu apartamento de aluguer no bairro de Santos, para nome de uma empresa fantasma controlada por eles. Só a intervenção casual do seu notário, Dom Fernando Aguirre Soto, impediu que a transferência se completasse, explicou-me o Estevão. Dom Fernando suspeitou quando viu que a assinatura não coincidia exatamente com as amostras que tinha em arquivo e decidiu adiá-lo até poder falar pessoalmente consigo. Agora entendia por que o Adrian e a Beatriz estavam tão desesperados por demonstrar a minha incapacidade mental. Não era só para aceder ao meu dinheiro, mas para legitimar todas as falsificações que já tinham cometido. Se conseguissem que me declarassem incompetente, poderiam argumentar que qualquer irregularidade nos documentos se devia ao meu estado mental deteriorado. Nessa noite, sozinho no meu apartamento, revi toda a informação que tinha recopilado. Tinha gravações das suas conversas conspiratórias, evidências das suas dívidas milionárias, provas de falsificação de documentos e testemunhos de múltiplas vítimas dos esquemas fraudulentos do Adrian. Era a altura de passar da defesa ao ataque. Com todas as evidências que tinha recopilado, era momento de consultar profissionais que me pudessem ajudar a utilizar esta informação de maneira legal e efetiva. Na sexta-feira de manhã, solicitei uma consulta urgente com o meu advogado de confiança, Dom Gonzalo Ferrer Navarro, que tinha tratado de todos os meus assuntos legais durante os últimos 20 anos. Dom Miguel, disse-me o Gonzalo depois de rever meticulosamente todos os documentos que lhe apresentei, isto é muito mais grave do que inicialmente pensei. Não estamos a falar só de uma tentativa de burla familiar, mas de uma rede organizada de crimes que afeta múltiplas vítimas. O Gonzalo explicou-me que as falsificações da minha assinatura constituíam crimes de falsidade documental, que as conspirações para me declarar incompetente representavam tentativa de burla agravada e que os esquemas médicos fraudulentos do Adrian podiam classificar-se como crimes contra a saúde pública. Cada uma destas acusações acarretava penas de prisão consideráveis. No entanto, continuou o Gonzalo, devemos proceder com extrema cautela. O seu filho e a sua nora são profissionais com contactos influentes no sistema judicial e médico. Precisamos de uma estratégia que seja absolutamente irrefutável. Durante a nossa reunião de 3 horas, elaboramos um plano meticuloso que atacaria desde múltiplas frentes simultaneamente. Primeiro, apresentaríamos uma denúncia formal na Procuradoria-Geral da República pelos crimes de falsificação documental. Segundo, enviaríamos todas as evidências da fraude médica à Ordem dos Médicos e à Infarmed. Terceiro, apresentaríamos uma ação civil para recuperar qualquer dinheiro que tivessem conseguido subtrair fraudulentamente. Mas há algo mais importante que tudo isto, advertiu-me o Gonzalo. Precisamos de proteger imediatamente todos os seus ativos financeiros. Se o Adrian e a Beatriz suspeitarem que os está a investigar, poderão tentar acelerar os seus planos ou até destruir evidências. Nessa mesma tarde, acompanhado pelo Gonzalo, visitei todas as minhas entidades bancárias para implementar medidas de segurança adicionais. Mudei todas as passwords e estabeleci que qualquer transação superior a 100 requeria a minha presença física com 2 formas de identificação, e solicitei que me notificassem imediatamente sobre qualquer tentativa de acesso às minhas contas por parte de terceiros. No Banco Santander da agência do Marquês de Pombal, onde mantinha a minha conta principal, a diretora, Dona Carmen Iglesias Molina, informou-me sobre algo que me deixou gelado. Senhor Romero, disse-me a Carmen com evidente preocupação.
Há 2 semanas, recebemos uma visita do seu filho, acompanhado por uma advogada. Apresentaram documentação médica que supostamente certificava que sofria de deterioração cognitiva severa e solicitaram acesso aos seus extratos bancários. E o que fizeram? Perguntei contendo a minha indignação. Felizmente, o nosso protocolo exige que este tipo de solicitações sejam processadas exclusivamente pelo Departamento Legal Central, o que demora pelo menos 15 dias úteis, respondeu a Carmen. Além disso, solicitei falar pessoalmente consigo antes de proceder com qualquer mudança na sua conta, mas o seu filho insistiu que era impossível devido ao seu estado mental. O Gonzalo tomou notas detalhadas desta informação e solicitou cópias de todos os documentos que o Adrián tinha apresentado. Quando os revimos, descobrimos algo extraordinário. Os certificados médicos estavam falsificados, mas não pelo Adrián diretamente, senão pelo seu colega, o Dr. Teodoro Vasques Ruiz, que aparentemente tinha cobrado por criar documentação médica fraudulenta. Isto amplia consideravelmente o alcance da conspiração, observou o Gonzalo. Agora temos evidências de que há outros profissionais médicos envolvidos na falsificação de documentos oficiais. Durante os dias seguintes, enquanto continuava a fingir confusão mental perante a minha família, trabalhei intensivamente com a minha equipa legal para fortalecer o nosso caso. O Estevão, o meu investigador, tinha conseguido contactar discretamente algumas das vítimas das fraudes médicas do Adrián, e os seus testemunhos eram devastadores. Uma das vítimas, Dona Esperança Cortez Morales, uma idosa de 74 anos, contou-me a sua experiência através de uma videoconferência que o Gonzalo organizou no seu escritório. O Dr. Romero convenceu-me de que precisava de uma cirurgia cardíaca urgente, explicou Dona Esperança com voz trêmula. Disse-me que sem a operação morreria em menos de 3 meses. Paguei 45,00 por uma intervenção que, segundo descobrimos depois, era completamente desnecessária. O meu coração estava perfeitamente saudável. O caso de Dona Esperança era especialmente grave porque o Adrián tinha falsificado os resultados dos seus exames cardíacos para justificar a cirurgia desnecessária. Tinha alterado eletrocardiogramas, manipulado ecocardiogramas e tinha subornado técnicos do laboratório para que fornecessem análises de sangue falsificadas. Mas o pior de tudo, continuou Dona Esperança, é que durante a operação desnecessária, o Dr. Romero danificou uma artéria que estava perfeitamente saudável. Agora tenho problemas cardíacos reais que não tinha antes de o conhecer. A minha família está arruinada economicamente e a minha saúde está destruída por culpa da sua ganância. Quando terminou a videoconferência, fiquei em silêncio durante vários minutos. Não conseguia acreditar que o filho que tinha criado com tanto amor e dedicação fosse capaz de causar tanto sofrimento a pessoas inocentes. Mas o mais perturbador era dar-me conta de que eu, inadvertidamente, tinha financiado toda a sua educação médica e tinha contribuído para criar este monstro. O Gonzalo tirou-me das minhas reflexões com uma proposta que mudaria completamente o curso da nossa estratégia. Dom Miguel disse-me com determinação: creio que chegou o momento de tender uma armadilha ao seu filho e à sua nora. Temos evidências suficientes para proceder legalmente, mas se conseguirmos que se incriminem ainda mais, poderemos assegurar condenações muito mais severas e evitar que possam manipular o sistema judicial com os seus contactos. A armadilha que o Gonzalo propôs era brilhante na sua simplicidade e devastadora nas suas implicações potenciais. O plano do Gonzalo era tão engenhoso como perigoso. A ideia consistia em organizar uma reunião familiar, onde eu fingiria estar completamente perdido mentalmente, criando a oportunidade perfeita para que o Adrián e a Beatriz revelassem todos os seus planos perante testemunhas ocultas e equipamentos de gravação profissionais. Vamos simular que quer fazer modificações urgentes ao seu testamento, explicou o Gonzalo durante o nosso planeamento. Dir-lhes-emos que está confuso sobre as suas propriedades e que quer repartir tudo antes de morrer. Isto obrigá-los a mostrar a sua verdadeira natureza e a comprometer-se ainda mais com declarações incriminatórias. Para executar esta estratégia, precisávamos da colaboração do meu notário, Dom Fernando Aguirre Soto, que já tinha demonstrado a sua integridade ao deter as transferências fraudulentas anteriores.
O Fernando aceitou participar depois de conhecer todos os detalhes da conspiração contra mim. Dom Miguel, assegurou-me o Fernando. Como notário, vi muitos casos de abuso contra pessoas idosas, mas nunca algo tão elaborado e cruel como isto. Será uma honra ajudá-lo a desmascarar estes criminosos. Na quarta-feira seguinte, liguei ao Adrian desde o meu telefone fixo, assegurando-me de soar confuso e vulnerável. Filho, disse-lhe com voz artificialmente trêmula, preciso de te ver urgentemente. Estou muito preocupado com as minhas coisas, com o dinheiro, com tudo. Creio que vou morrer em breve e não sei o que fazer com as minhas propriedades. O Adrian respondeu com uma falsa preocupação que me resultou nauseabunda depois de conhecer as suas verdadeiras intenções. Pai, tranquiliza-te, disse-me com tom condescendente. A Beatriz e eu iremos amanhã à tarde para falar contigo. Não te preocupes com nada. Nós encarregamo-nos de tudo. Mas é que não me lembro bem onde tenho os papéis importantes. Continuei a minha atuação. Às vezes esqueço-me das coisas, filho. Achas que me está a passar algo grave na cabeça? É normal na tua idade, pai, respondeu o Adrian, e pude detectar uma nota de satisfação na sua voz. Por isso é importante que arrumes todos os teus assuntos enquanto ainda podes. Não te preocupes, amanhã resolvemos tudo. Nessa noite, o Gonzalo e a sua equipa instalaram discretamente equipamentos de gravação de áudio e vídeo na minha sala principal. Utilizaram câmaras diminutas ocultas em molduras de quadros, plantas decorativas, até no relógio de parede que tinha herdado do meu pai. Os microfones eram tão pequenos que resultavam completamente invisíveis, mas captavam conversas com qualidade profissional. Lembre-se, Dom Miguel, instruiu-me o Gonzalo. Deve parecer confuso, mas não completamente incoerente. Queremos que acreditem que pode tomar decisões sobre o seu testamento, mas que está suficientemente deteriorado para ser manipulado facilmente. Na quinta-feira, às 4 da tarde, o Adrian e a Beatriz chegaram pontualmente ao meu apartamento. Recebi-os em pijama e roupão, com o cabelo despenteado e atuando como se me custasse reconhecê-los completamente ao princípio. Adrian, és tu, filho? Perguntei fingindo confusão. Ah, sim. E tu és? Como te chamas? Ah, Beatriz, claro. Desculpem, às vezes esqueço-me das coisas. A Beatriz trocou um olhar significativo com o Adrian. Era evidente que interpretaram o meu comportamento como confirmação de que a minha deterioração mental tinha avançado consideravelmente desde a nossa última conversa. Pai, disse o Adrian sentando-se ao meu lado no sofá, disseste-nos que querias falar sobre as tuas propriedades e o teu dinheiro. O que é que te preocupa exatamente? É que não sei onde tenho os papéis, respondi atuando nervoso. Tenho muito dinheiro no banco, não tenho? E também tenho casas, mas não me lembro bem quantas nem onde estão. Tenho medo de que quando morrer tudo se perca. A Beatriz inclinou-se para a frente com expressão aparentemente compreensiva, mas eu podia ver a ganância a brilhar nos seus olhos. Dom Miguel, disse-me com voz melosa, não se preocupe com isso. O Adrian e eu podemos ajudá-lo a organizar tudo. Por que não nos conta que propriedade se lembra de ter? Durante a hora seguinte, fingi estar confuso sobre os meus ativos enquanto eles tentavam sondar-me informação detalhada. Mencionei deliberadamente cifras incorretas, datas erradas e localizações imprecisas das minhas propriedades. Cada erro que cometia parecia tranquilizá-los mais, convencendo-os de que realmente estava a perder as minhas faculdades mentais. Pai, disse finalmente o Adrian. Creio que seria boa ideia assinares alguns documentos para assegurar que tudo esteja em ordem. A Beatriz pode preparar os papéis necessários para que não tenhas de te preocupar mais com estes temas. Que tipo de documentos? Perguntei fingindo ingenuidade. Bem, respondeu a Beatriz cuidadosamente, poderíamos fazer uma procuração geral para que o Adrian possa gerir as suas contas bancárias e pagar as suas faturas. Também seria prudente transferir as propriedades para o nome dele para evitar problemas com as finanças quando chegar o momento. Queres dizer quando eu morrer? Perguntei diretamente. Exatamente, confirmou o Adrian, sem mostrar nenhuma emoção. É o mais inteligente que podes fazer agora que ainda estás relativamente lúcido. O que disseram a seguir superou todas as minhas expectativas.
Acreditando que estava completamente vulnerável e manipulável, começaram a revelar detalhes específicos dos seus planos que nunca tinha ouvido antes. Olha, pai, disse o Adrian com uma crueldade arrepiante. A verdade é que a Beatriz e eu temos estado a preparar tudo isto há meses. Sabíamos que mais cedo ou mais tarde, a tua mente começaria a falhar, e precisávamos de estar prontos. O Adrian tem razão, acrescentou a Beatriz. Consultamos vários especialistas e todos concordam que o melhor para si é que alguém mais jovem e capacitado gira os seus assuntos financeiros. Mas eu ainda posso pensar? Protestei debilmente. Não estou doido. O Adrian riu-se com uma frieza que me gelou o sangue. Pai, na semana passada perguntaste-me a mesma pergunta 3 vezes em 5 minutos. Ontem chamaste a Beatriz pelo nome da minha mãe, que morreu há 15 anos, e agora mesmo não te lembras onde guardas os teus documentos importantes. Achas mesmo que estás capacitado para gerir 800? Zero? A conversa continuou durante outros 20 minutos, e com cada palavra que pronunciavam, o Adrian e a Beatriz afundavam-se mais profundamente nas suas próprias mentiras e revelavam a verdadeira extensão da sua conspiração. O que mais me chocou foi descobrir que tinham até envolvido a minha neta Sofia nos seus planos manipulativos. E o que vamos fazer com a Sofia? Perguntou a Beatriz, olhando para a porta como se temesse que a adolescente pudesse aparecer a qualquer momento. A Sofia não será um problema, respondeu o Adrian com total frieza. Dir-lhe-emos que o avô está doente e que precisa de cuidados especiais. Uma vez que tenhamos o controle legal de tudo, mandamo-la estudar para Londres com a minha irmã Carmen. Longe daqui, longe de perguntas incômodas. Mas não suspeitará quando vir que o avô já não vive no seu apartamento? Insistiu a Beatriz. Quando se der conta, já será demasiado tarde, respondeu o Adrian encolhendo os ombros. Além disso, a Sofia é uma criança. O que é que vai poder fazer contra 2 adultos com cursos universitários e contactos legais? Ouvir como planeavam manipular e afastar a minha neta, a única pessoa da família que realmente me amava, foi o momento em que decidi que já tinha ouvido o suficiente. Era a altura de revelar a minha carta vencedora. Levantei-me lentamente, fingindo precisar de apoio do braço do sofá, e caminhei até o meu escritório onde guardava alguns documentos importantes. O Adrian e a Beatriz observaram-me atentamente, provavelmente esperando que tivesse outro episódio de confusão. Filho, disse voltando-me para eles, há algo que preciso de te mostrar antes de assinar qualquer documento. O que é, pai? Perguntou o Adrian com impaciência mal disfarçada. Em vez de responder imediatamente, tirei o telemóvel e marquei um número que tinha memorizado. A chamada ligou ao primeiro toque. Gonzalo, disse claramente ao telefone. Já pode subir com o Fernando, temos tudo o que precisávamos. A expressão nos rostos do Adrian e da Beatriz mudou instantaneamente de confiança condescendente para confusão total e depois para horror gradual, quando começaram a compreender o que estava de acontecer. Pai, balbuciou o Adrian, de que estás a falar? Quem é o Gonzalo? Em vez de responder, dirigi-me à janela e corri as cortinas que tinham estado fechadas durante toda a nossa conversa. A luz do entardecer iluminou completamente a sala, revelando pela primeira vez as pequenas câmaras que tinham estado a gravar cada segundo do nosso encontro. Vês aquela câmara atrás do quadro da tua avó, Adrian? Disse apontando para a parede. E aquela outra na planta do canto e o microfone que está oculto no relógio que herdei do meu pai. A Beatriz levantou-se bruscamente do sofá, com o rosto completamente pálido. O que significa isto, Miguel? Perguntou com voz trêmula. Significa, querida Beatriz, respondi com uma calma que me surpreendeu a mim próprio, que durante os últimos 90 minutos confessaram perante câmaras profissionais todos os crimes que cometeram contra mim e que planeiam cometer no futuro. Nesse momento ouviram-se passos no corredor e a porta principal abriu-se. O Gonzalo entrou acompanhado pelo Fernando, o meu notário, e por outras 2 pessoas que o Adrian e a Beatriz não reconheceram imediatamente. Boa tarde, disse o Gonzalo dirigindo-se ao meu filho e à minha nora. Sou Gonzalo Ferrer Navarro, advogado de Dom Miguel, e estes são o inspetor Javier Ruiz Delgado da Polícia Judiciária e a procuradora Carmen Jiménez Torres.
O silêncio que se seguiu a esta apresentação foi ensurdecedor. O Adrian e a Beatriz ficaram completamente imóveis como estátuas de sal, enquanto processavam a magnitude da armadilha em que tinham caído. Inspetor, murmurou finalmente o Adrian. Procuradora, não entendo o que se está a passar aqui. O inspetor Ruiz aproximou-se deles mostrando a sua identificação oficial. Dr. Adrian Romero Castilho e Dona Beatriz Castilho Moreno estão sob investigação por múltiplos crimes, incluindo falsificação de documentos, tentativa de burla agravada, conspiração para cometer fraude e, no caso do Dr. Romero, também por má prática médica e ofensas corporais graves contra múltiplos pacientes. Isto é ridículo, gritou a Beatriz, recuperando parcialmente a compostura. Não fizemos nada ilegal. Simplesmente estávamos a tentar ajudar um idoso que claramente está a perder as suas faculdades mentais. A sério? Interveio a procuradora Jimenez com um sorriso frio. Então podem explicar-nos por que tentaram falsificar a assinatura de Dom Miguel em documentos de transferência de propriedades? E por que o Dr. Romero apresentou certificados médicos falsificados em 3 bancos diferentes, afirmando que o seu pai sofria de demência senil quando claramente não é assim? O Adrian finalmente encontrou a sua voz, mas as palavras que saíram da sua boca só pioraram a sua situação. Como podem acusar-me de falsificar certificados médicos? Protestou. Sou um cirurgião cardiovascular com 30 anos de experiência. Eu, melhor que ninguém, posso avaliar o estado mental do meu próprio pai. Precisamente por isso, as suas ações são tão graves, respondeu a procuradora. Um médico que utiliza a sua posição profissional para cometer fraudes contra a sua própria família e contra pacientes inocentes merece as penas mais severas que contempla o nosso Código Penal. O Gonzalo aproximou-se de mim e pôs uma mão reconfortante no meu ombro. Dom Miguel, disse-me, está pronto para contar a estas autoridades tudo o que descobriu sobre as atividades criminosas do seu filho e da sua nora? Olhei diretamente nos olhos do Adrian, o filho que tinha criado com tanto amor e dedicação, o homem que me tinha negado o seu sangue quando estava a morrer e que tinha planeado roubar-me tudo o que tinha trabalhado durante décadas para construir. Inspetor, disse com voz firme e clara, tenho muito para lhes contar. Durante as 2 horas seguintes, a minha sala transformou-se numa sala de interrogatório improvisada, onde revelei meticulosamente toda a informação que tinha recopilado durante semanas de investigação. O inspetor Ruiz tomou declarações detalhadas, enquanto a procuradora Jimenez revia cada documento, cada gravação e cada evidência que tínhamos preparado. Começarei pelo princípio, disse às autoridades, enquanto o Adrian e a Beatriz permaneciam sentados em completo silêncio. No dia 23 de outubro passado, o meu filho negou-me uma transfusão de sangue que me poderia ter salvado a vida, dizendo-me textualmente, prefiro morrer a salvar um falhado como tu. Tudo isto ficou gravado no meu dispositivo pessoal. O Gonzalo reproduziu a gravação do hospital no equipamento de áudio que tínhamos preparado. Ouvir novamente essas palavras cruéis, mas desta vez perante autoridades judiciais, produziu-me uma satisfação que não tinha experimentado em meses. Mas isso foi só o começo, continuei. Posteriormente, descobri que o meu filho e a minha nora tinham estado a planear declarar-me mentalmente incompetente para roubar todo o meu patrimônio e saldar as enormes dívidas que o Adrian tinha acumulado por ações judiciais de má prática médica. 3 anos passaram desde aquele dia terrível no hospital, quando o meu filho me negou a transfusão que me poderia ter salvado a vida. Enquanto escrevo estas palavras no meu escritório, contemplando a Lisboa outonal através da minha janela, posso afirmar que a decisão mais dolorosa da minha vida resultou ser também a mais correta. O Adrian cumpriu exatamente 4 anos na prisão de Monsanto. Saiu no passado março, convertido numa pessoa completamente diferente. Demacrado, envelhecido prematuramente e despojado de toda a arrogância que tinha caracterizado a sua personalidade durante décadas. A prisão tinha quebrado não só o seu corpo, mas também o ego inflado que o tinha levado a cometer tantos crimes. A Sofia, agora com 19 anos, converteu-se numa jovem extraordinária. Terminou o secundário com classificações excelentes e atualmente estuda medicina na Universidade de Lisboa,
a mesma instituição onde o seu pai se formou décadas atrás. Mas ao contrário do Adrian, a Sofia escolheu especializar-se em medicina comunitária com o objetivo de trabalhar em zonas desfavorecidas, ajudando pessoas que não podem permitir-se cuidados médicos privados. Avô, disse-me há poucas semanas durante um dos nossos jantares familiares semanais, quero ser o tipo de médica que o meu pai deveria ter sido, mas nunca foi. Quero dedicar a minha carreira a curar, não a enriquecer. A ironia da situação não me escapa. O filho que me traiu da maneira mais cruel possível deu-me indiretamente a neta mais maravilhosa que poderia ter esperado. A Sofia herdou a inteligência do seu pai, mas também desenvolveu a compaixão e a integridade que ele perdeu algures no seu caminho. Enquanto termino de escrever esta história, reflito sobre as lições que aprendi durante estes anos extraordinários. Descobri que a justiça, embora dolorosa de obter, é essencial para curar as feridas mais profundas. Comprovei que a idade não é um obstáculo para nos defendermos daqueles que tentam aproveitar-se de nós. E mais importante ainda, confirmei que os laços familiares genuínos baseiam-se no amor e respeito mútuo, não simplesmente no sangue partilhado. A minha neta Sofia representa tudo o melhor do que pode ser uma família. Amor incondicional, apoio mútuo e valores partilhados que transcendem as dificuldades. Ela é a minha verdadeira herdeira, não só do meu patrimônio material, mas dos princípios e da dignidade que tentei manter durante toda a minha vida. Se esta história te tocou, deixa o teu apoio nos comentários. A história do meu filho Adrian serve como advertência para todos aqueles que acreditam que podem trair a confiança familiar sem consequências. Mas também é uma história de esperança, porque demonstra que nunca é demasiado tarde para defender o que é correto, por muito doloroso que possa ser o processo.